Você crê assim? Então fala comigo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu já estou na casa do Senhor. Então a alegria dos céus é a minha alegria. E é nesta alegria que eu alicerço a minha fé e abro o meu coração para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em minha vida e através da minha vida alcançar outros corações. Eu creio que esta noite já está sendo uma noite de cura, mas eu creio que o Senhor tem mais para a minha vida. E eu peço ao Senhor um sinal em uma área da minha vida, para que o nome dele continue sendo exaltado e glorificado. Você pode dizer amém? Amém. Tome o seu lugar. Nós vamos falar sobre cura nesta noite, querido. Mas eu preciso muito da sua oração. Eu preciso muito que você esteja conectado com esta palavra. Nós já estamos bebendo aqui desde o início desse culto, quando o ministro Douglas começou com a palavra de oração, louvor, a Daíse que vem trazendo também uma palavra, e agora o Senhor vai falar e continuar falando ao meu e ao seu coração. Então, como eu disse, eu dependo muito da sua oração, da sua intercessão e atento àquilo que a palavra de Deus diz acerca de cura. Quero pensar com você um tema que veio ao nosso coração que diz, quando a dor encontra a presença. Você pode repetir? Outra vez. Esse texto, esta frase e este tema poderia também ser quando a presença encontra dor. Mas quando a dor encontra presença, ou quando a presença encontra dor, no final é a mesma coisa, é a glória de Deus se manifestando. É o poder de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Mas é importante que nós creiamos no poder desta palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez convidar você a orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante desta vontade que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, muitos que aqui se encontram estão carregando dores, estão cuidando de pessoas que estão carregando dores, e eu creio que a vontade do Senhor é trazer cura, é trazer refrigério, é trazer alívio à nossa alma, para que através de uma alma saudável, um corpo curado, os propósitos do Senhor se cumpram em nossa vida e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos a pessoa de Jesus focando primeiramente o ministério do ensino. Ele passou boa parte do seu ministério ensinando, mas não foi apenas ensinando. O ministério de Jesus foi gerando também esperança no coração das pessoas aflitas. Foi curando as pessoas enfermas. Foi apontando o caminho de uma vida melhor, de uma vida na presença do Pai. Quando você lê os evangelhos, você vai encontrar diversos milagres. No Evangelho de Marcos, nós encontramos aí 3 ou 4 milagres que eu quero pensar com você nesta noite. Mas quero chamar a atenção para você também sobre uma palavra, processos. Alguns caminhos, alguns procedimentos ou alguns processos pelas quais as pessoas passaram para que elas fossem alcançadas pelo poder de Deus, especialmente no que diz respeito à cura. Então, cada pessoa que chegou até Jesus, quando você ler os evangelhos, você vai observar que elas chegaram de uma forma diferente, com uma necessidade diferente, e para cada uma delas o Senhor tinha que elas chegaram de uma forma diferente, com a sua uma necessidade diferente. Algumas chegaram cada uma delas o Senhor tinha que elas chegaram de uma forma diferente, com a sua uma necessidade diferente. Algumas chegaram cada uma delas o Senhor tinha que elas chegaram de uma forma diferente, com a sua uma necessidade diferente. Algumas chegaram cada uma delas o Senhor tinha que elas chegaram de uma forma diferente, com a sua uma necessidade diferente. Algumas chegaram cada uma delas
duvidando, coração Maria, eu não sei, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém, queridos? Mas vamos continuar a leitura. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Verso seguinte, quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. Verso seguinte, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Muito bem, deixa até aí. Eu tenho para mim que houve uma desconfiguração na leitura, que eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio, mas isso não impede o poder da palavra de Deus. Amém ou não amém? Importante aqui que um homem chega até Jesus, clamando pelo seu filho. Esse menino estava dominado por um espírito. Jesus, quando vê a multidão se ajuntar, repreende o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, e imediatamente esse menino é liberto. As pessoas ficaram perplexas, admiradas, achando que ele havia morrido, mas Jesus tomou-o pela mão, esse menino se levantou e pôs-se em pé. Amém ou não amém? Então, queridos, quando nós olhamos para este pai, nós estamos vendo aqui um filho que estava atormentado. Nós estamos olhando um pai aqui que estava carregando o quê? Cansaço.
carregando o quê? Frustração. As suas palavras não são palavras, no primeiro momento, de vitória, palavras triunfantes. Olha o que ele fala com Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Esse homem já estava cansado, esse homem já havia recebido muitas promessas, provavelmente já tinha provido todo tipo de remédio para o seu filho, já tinha ido a tantos lugares. A dor deste homem acabou falando mais alto do que a sua certeza. E esta é uma realidade de muitos de nós. Após dores, após enfermidades, mesmo como crentes em Jesus Cristo, mesmo como homens e mulheres que conhecem essa palavra, tem momento que a dor é tão grande que nós perdemos a esperança. Nós estamos falando aqui então sobre um caminho que esse homem trilhou quando a dor fala mais alto que a certeza. Sabe, queridos, ele não chega com uma declaração de vitória. Ele não chega com uma fé triunfante, mas ele abre o seu coração. Ele expõe aqui a sua dúvida. Mesmo assim, este homem vem. Então fala comigo: ir a Jesus é um ato de fé. E graças a Deus que todos nós já fomos até Jesus. Então há momentos que a sua oração, que a minha oração, ela não é motivada por uma fé sobrenatural. Há momentos que eu e você oramos, não simplesmente porque cremos, mas porque nós já estamos cansados, já estamos fatigados. E Deus, que já foi falado aqui nesta noite, é um Pai que ama, é um Pai que entende as nossas dores, é um Pai que compreende as nossas orações, e há em você a presença do Espírito Santo que traduz as suas orações, que interpreta a sua dor diante deste Pai, que é um Deus presente, e este Pai é compassivo, cheio de misericórdia, e atende o seu e o meu clamor. Você crê assim? Amém, queridos. E é bom quando a gente se quebranta diante desse Deus. É bom quando a gente chega para Ele e fala: Deus, eu já não sei mais como orar. Sabe, queridos, eu já vivi uma experiência dessa com André, o nosso filho. Quando nós o vimos numa situação, na cama de um hospital, eu confesso que eu não soube orar. No primeiro momento eu lembrei logo do pastor e eu fiquei impotente diante de uma cena que eu vivenciei. E olha que eu já tinha uma caminhada de fé, eu já tinha orado por muitas pessoas, já estava acostumado com essa situação, mas nesta hora era um filho, não teve palavras, você não sabia o que falar. Isso no primeiro momento, queridos. Então, eu louvo a Deus, porque esse é um Deus que entende a nossa dor. É um Deus que sabe quando a dor está falando mais alto e você está em um ambiente onde Deus estará atento à sua dor, à dor do seu coração. Você crê assim? Mas há um outro segundo caminho que eu encontro nos evangelhos. O segundo caminho é quando o coração sabe que Deus pode, mas ainda pergunta se Ele quer. Qual é o segundo caminho? Quando o coração... Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 40 e o verso 42, que diz a palavra de Deus: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse... Ele falou o quê? O que Jesus disse? Quero. Gente, apenas uma palavra. Seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi o quê? E ele foi o quê? Purificado. Sabe, o leproso se ajoelha e diz: se tu está disposto, se o Senhor quer curar a minha enfermidade, preste atenção, ele não duvida do poder de Deus. Nesse caso aqui, ele está duvidando do favor de Deus sobre ele. Essa é a dor de uma pessoa que crê em Deus, mas de repente foi ferido pela rejeição. Já não se sente digno de receber um favor do céu.
Se coloca numa posição de que ele não é merecedor, queridos. Provavelmente, este leproso havia já internalizado a dor da solidão. O leproso, ele não podia viver no meio da sociedade, no meio da família. Pelo contrário, todas as vezes que uma pessoa se aproximasse dele, ele tinha que gritar 3 vezes, leproso, 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 para que a pessoa não se aproximasse. Então ele estava já acostumado com a sua dor, não era mais digno de um abraço, não era mais digno de ser lembrado, de celebrar o seu aniversário. Então quando ele chega perto de Jesus, é com esta oração. Sabe, queridos, se quiseres, podes purificar-me. Sabe, Jesus responde não com um argumento teológico. Jesus não fica preocupado em explicar o leproso, as causas ou as consequências da sua situação, apenas um toque, apenas uma palavra dizendo, eu quero. E então declara justamente aquilo que o leproso mais precisava, que era acerca da sua cura. Então, antes, nesse caso específico, da cura física, há algo mais profundo que acontece no coração deste homem, que é a cura da sua alma. Que é a capacidade de acreditar que ele tem direito de ser abençoado, que é a capacidade de se colocar num local, ou num lugar, ou numa posição, onde o favor de Deus virá até ele de forma mais clara, mais nítida. Quantas pessoas que têm andado como este leproso, recebem uma palavra no seu coração, não apenas dentro de um contexto de igreja, mas na sua vida profissional. Alguém confia em você, alguém oportuniza você e você se coloca nessa posição, eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou capaz. É bem verdade que quando se trata de algumas questões técnicas, exige algum tipo de conhecimento. Mas querido, se você não tem o conhecimento naquela hora e alguém está chamando você, ele vai te dar um tempo de você crescer, de oportunizar você a estudar, a aperfeiçoar o que você precisa. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando então de um coração que sabe que Deus pode, mas ainda pergunta se Ele quer. Quem sabe não tem sido a sua oração ao longo desses anos. Se Deus é da tua vontade, algo que já está claro na palavra. Algo que você já leu, você já conferiu, Deus já prometeu para você, você já analisou todos os pormenores. Então, há nesta noite uma unção de cura sendo derramada sobre a sua alma, trazendo perdão, restaurando essa paternidade que está sendo cantada aqui, convidando você a se colocar numa posição de filho, de uma filha amada de Deus. Amém ou não amém? Então, querido, fala comigo, Jesus cura não apenas corpos, Ele cura a imagem que eu tenho de Deus como Pai. Você crê nisso? Então, queridos, quando a dor, quando o coração sabe que Deus pode, mas ainda pergunta se Ele quer. Tem um terceiro caminho que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos. Quando a esperança vence o cansaço. Você pode repetir? Que texto da Bíblia, você talvez já deve ter lido aqui na projeção, te faz lembrar? Alguém que já estava cansado, já tinha alguns anos orando e buscando todos os recursos para a sua cura. Quem lembra? Tem vários na Bíblia, mas quando se fala de 12 anos enferma, quem que você lembra? A mulher do fluxo de sangue, quando a esperança vence o cansaço. Está lá no Evangelho de Lucas, a gente não vai ler, capítulo 5, verso 25 a 34. 12 anos de dor contínua, 12 anos de tentativas frustradas, de agnósticos sem respostas, recursos esgotados, 12 anos perdendo sangue. E não apenas sangue, mas perdendo a dignidade. Porque era um tipo de enfermidade que trazia constrangimento, um tipo de enfermidade que a impedia de estar em qualquer lugar. O convívio social. Então, humanamente falando, era quase tarde demais para esta mulher. Preste atenção, aos olhos da lei judaica, essa mulher era o quê? Ela era impura. Aos olhos da sociedade, esta mulher era o quê? Invisível. Ela tinha que viver esse isolamento, mas o reino de Deus chega na vida desta mulher e muda a história dela.
como vai mudar a história de muita gente aqui hoje. Amém ou não amém? Então, queridos, esta mulher, quando vê Jesus se aproximando, ou Jesus caminhando com a multidão, ela não pede permissão, sabe? Ela não faz nenhum tipo de discurso, ela simplesmente, o que ela faz? Em silêncio, ela toma uma decisão que podia, como mudou toda a sua vida. O que ela diz? Se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos. Ela apenas pensou isso, querido. O pensamento saiu do intelecto e veio para o coração. Do coração, esta mulher, ela realiza esse ato profético. Ela vai até Jesus e toca nas orlas de Jesus. Então, esta frase, esta palavra, fala de um coração cansado, mas de um coração que perseverou. Há uma semente sendo germinada no coração desta mulher. Quem sabe esta seja a última oportunidade da minha vida, ela deve ter pensado. Uma fé que não ignorou o medo, mas atravessou o medo. Preste bem atenção, queridos. Nos dias de Jesus, as mulheres não tinham a permissão de estar perto dos homens. No caso específico de Jesus, ele era rabi, era mestre. Havia então uma restrição maior, principalmente de mulheres, chegar até ele. Quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, os discípulos ficaram perplexos de vê-lo conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Então, com isso, a gente vai compreendendo aqui o poder do Evangelho, que quebra barreiras, que não há discriminação. O Evangelho que abraça, que inclui, que acolhe, que recebe. Amém ou não amém? Então, esta mulher, ela se move, mesmo fraca, mesmo limitada, ela sabia que ela não deveria estar ali. Sabe, queridos, a cura começa quando ela, fala comigo, a cura começa quando ela se recusa a permanecer sendo definida pela dor. É como se ela estivesse dizendo, não, a partir de hoje, as pessoas vão olhar para mim, não uma mulher com fluxo de sangue. Eu não me permito, a partir de hoje, carregar essa dor. Eu não quero ser conhecida por esta enfermidade. Uma mulher coitada, uma mulher que fica dependendo do favor das pessoas. Ela queria, sabe, queridos, vivenciar a cura como ela alcançou. O seu passo, de repente, é lento pela dor, pela enfermidade, mas era um passo carregado de esperança. De repente, o seu toque foi um toque simples. Ela não quis, talvez, promover um espetáculo, talvez ela não queria chamar a atenção de ninguém, mas um simples toque, como é o Evangelho, um simples toque, como é Jesus Cristo. Não precisa de muito espetáculo, não precisa de muito holofote, não precisa de palavras bonitas, não precisa de tantas coisas que nós arranjamos, de colocar um sabonete, de ter algo ungido, de subir um monte, de ver capim pegando fogo, não precisa dessas coisas. A simplicidade do Evangelho faz com que você se aproxime dele. O que precisa é uma esperança no coração. É uma expectativa movida por um desejo que honra e que glorifica o nome do Senhor. Amém ou não amém? E aí Jesus não apenas estanca o fluxo de sangue desta mulher, ele restaura a identidade desta mulher. Sabe, querido, eu quero crer que o que ela ouviu do Senhor Jesus, talvez foi mais curador, sarador, do que a sua própria dor. O que Jesus falou com ela? Filha, filha. Essa mulher, quando ouve, queridos, esta expressão, a sua identidade sendo restaurada, diante da multidão, o seu nome, quem ela era, passa a ser restaurado. Então essa mulher nos ensina que a esperança verdadeira não é a que nunca se cansa, mas a que decide continuar mesmo cansado. É por isso que nós começamos, não é só por isso, né? A minha palavra, ou uma oração que nós fizemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que Paulo disse que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É por isso que Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, não depende de circunstâncias para adorar.
Eu não preciso estar bem para caminhar para a casa do Pai. Sabe, queridos, num cansaço, na dor, e eu não estou falando aqui de religiosidade, não. Eu estou falando de uma fé viva, dinâmica, uma fé que inspira, uma fé que Deus colocou no seu coração. Amém, que tem 3 aqui que acreditam nisso, né? Então nós falamos de 3 caminhos. O 4º caminho, querido, quando o clamor rompe o silêncio do constrangimento. Qual é o 4º caminho? Eu queria ouvir só as mulheres falando. Esse é um texto bíblico que sempre que eu leio, ele me maravilha, me impacta. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes. Marcos capítulo 7, verso 24 e o verso 30. É um texto conhecido de todos nós, mas eu quero ler com você. Eu quero que você se coloque neste lugar, nesse ambiente. O texto diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua, qual é o tema da mensagem? Quando a dor encontra a presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos pés dele. Isso é uma verdadeira adoração. É quebrantamento, é rendição. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam, até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, o que ele disse? Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. Amém. Amém, queridos. Amém. Esse texto, cada linha desse texto tem uma lição que a gente pode aplicar. Cada parágrafo aqui, querido, cada versículo tem uma palavra de Deus para N situações na minha vida. Mas eu quero pensar com você primeiro que a enfermidade desta menina não era apenas física, era uma enfermidade espiritual. Era uma enfermidade que causava o quê? Constrangimento a essa mãe, a essa família. A Bíblia diz que ela estava o quê? Endemoniada. Algo que naquele contexto gerava o quê? Uma vergonha pública. Que essa mulher vivenciava? Um julgamento das pessoas, um julgamento da família, dos amigos. Não era uma dor que se explicava facilmente. Aquela mãe carregava não apenas a angústia da filha, mas o peso do olhar das pessoas, dos rótulos e das suposições. Sabe, queridos, quando eu olho esse texto, eu digo o seguinte: a forma mudou, mas a dor de muitos dos nossos dias é semelhante. Existem enfermidades que não aparecem em um simples exame. Algumas enfermidades que não têm o quê? Diagnóstico. Que não cabem em respostas prontas. Algumas doenças emocionais que nós temos vivenciado nesses últimos dias. Transtornos neurológicos. Algumas condições de enfermidades raras que a medicina ainda não conhece. Crises comportamentais. Dependências, síndromes e enfermidades que afetam os filhos, queridos. Quantos de nós já não vivenciamos uma situação dessa? Algumas enfermidades que nós vivemos em silêncio, por N razões, e algumas delas pelo constrangimento, não querendo expor. Às vezes dentro de casa, longe dos cultos, longe das conversas. Aquela mãe
nos ensina que o amor intercessor, fala comigo, o amor intercessor não se cala diante do constrangimento. Você pode repetir? O amor intercessor não se cala diante do constrangimento. Por que eu peço para você repetir essa expressão? Porque nós, de alguma forma, em muitos momentos, ficamos constrangidos. Às vezes, homens, então, algum tipo de exame que tem que fazer, não faz. O constrangimento que ele tem de expor o seu corpo para uma enfermeira, para um médico. Então, a gente precisa entender, queridos, o que nós estamos falando aqui nesta noite sobre essa questão de constrangimento e entender que a necessidade de uma cura, de um exame, tem que falar mais alto do que a nossa própria dor. E se nós não somos capazes disso, colocar essa incapacidade diante de Deus. Quantos de nós, homens principalmente, já fizemos essa oração? Deus, eu preciso ir no médico, mas eu fico com vergonha. Ah, Deus, eu não sei como fazer. Quantos de nós já fizemos isso? O constrangimento, às vezes, incapacita até uma oração. Mas o Espírito Santo está trazendo aqui luz para nós hoje. Até uma oração como essa nós precisamos fazer. Amém ou não amém? Então, queridos, aquela mãe nos ensina que o amor intercessor não pode se calar diante do constrangimento. Ela atravessa o quê? Barreiras culturais. Primeiro que ela era uma mulher que não era da linhagem judaica. Ela era sírio-fenícia. Ou seja, era um povo que não era um povo da promessa. Era alguém que não estava debaixo, entre parênteses, né? Debaixo do cuidado de Deus. O que na realidade não é realidade, porque Deus ama a todos. Mas como o judeu se colocava na posição de filho, essa mulher foi tratada por Jesus num primeiro momento, a gente não vai entrar sobre isso, como cachorrinhos. Ou seja, você não é digna, mas havia um propósito de Jesus falar isso. Em outro momento, a gente fala sobre isso. Sabe, queridos? Então, ela atravessa essa barreira cultural. Ela ignora que era uma mulher sírio-fenícia. Ignora que era uma mulher. Ela ignora a questão do constrangimento. Ela expõe a sua filha diante das pessoas que estavam dentro daquela casa. A libertação acontece justamente dentro desse ambiente, quando a dor encontra a presença, queridos. Então, o que isso nos revela para os dias que nós estamos vivendo? Que Jesus alcança dores que ninguém vê. Que Jesus alcança enfermidade que poucas pessoas entendem. Situações que de repente você esteja vivendo de constrangimento, há um desejo no coração de Deus de aliviar a sua dor. Mas é preciso, se não expor, mas abrir o coração diante dele. Esta mulher foi até Jesus, ela deu passos, ela se posicionou, ela se levantou, queridos. Então, ele não minimiza o sofrimento das famílias, querido. Ele não fica também racionalizando e buscando explicações. Não. Que nós olhamos aqui, ele responde à fé que persevera. Mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo sem saber como explicar o que está acontecendo. Sabe, a cura da filha desta mulher e também a cura desta mãe é um convite para nós no século 21, para nós aqui nesta noite, compreendermos o poder de uma oração, de uma mãe, de um pai, de um filho, de um cuidador. A cura desta filha nos convida a pensar, a orar não apenas por quem está doente, mas orar também por alguém que está carregando o peso da enfermidade de outras pessoas. É um tipo de oração que nós estamos sendo convidados aqui nesta noite, pais, mães, filhos, familiares que seguem firmes, mesmo quando não têm respostas, que não abrem mão da sua fé, que não abre mão da sua perseverança. Eu creio num Cristo presente aqui nesta noite. Creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
creio que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, continua acontecendo em nossos dias. E mesmo que de repente a cura não aconteça no primeiro momento, ele continua sendo Deus. A sua palavra continua sendo verdade. E com isso, nós não estamos ignorando, queridos, a medicina. Muito pelo contrário, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos médicos. Nós louvamos a Deus por pessoas que têm a medicina como ministério, como um chamado de Deus. E que através deles, muitos de nós somos e continuaremos sendo curados. Mas tem aqueles casos que há um propósito de Deus de revelar o poder dele, de manifestar na sua vida o poder que há na sua palavra. Sabe, queridos, quando a presença de Jesus alcança uma casa, até aquilo que parecia impossível começa a se curvar diante do seu senhorio. Foi isso que algumas dessas pessoas fizeram, se renderam diante dele, abriram mão do seu conhecimento, abriram mão da sua posição social, como muitos outros. Como muitas outras pessoas, nós temos o caso de Jairo, que era um centurião de Cafarnaum, um homem importante, um homem conceituado. Ele abriu mão do seu orgulho, da sua posição e foi até Jesus. E você conhece o texto. E Jairo nos dá um exemplo tremendo. Jesus diz que vai até a sua casa. Então, a dor do coração de Jairo se encontrou com a presença de Jesus. E Jesus falou, eu vou à tua casa. Ele disse, não precisa, a presença já me alcançou. E essa presença que me alcançou é como se Jairo estivesse declarando profeticamente, já chegou na vida da minha filha. Você não precisa ir lá, diga somente uma palavra e a cura chegará na minha casa. Você crê nisso? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Coloque diante de Deus uma questão de enfermidade. Enfermidade física, enfermidade espiritual. Quem sabe alguém da sua casa, da sua família, que esteja sendo atormentado por espíritos malignos. Coloca diante de Deus, quem sabe, uma enfermidade emocional que você esteja vivenciando. Há uma presença curadora aqui nesta noite. Homens e mulheres de Deus oraram e estão orando por este culto, por esta palavra. Nós submetemos esta palavra ao Senhor Jesus e eu creio que Ele dará sinais aqui para a glória dEle, para o louvor dEle. Então continue orando ao Senhor, vai exercendo a sua fé. Continua aí se posicionando diante dEle. Daqui a pouco nós vamos dar um outro comando, mas em nome de Jesus. Se você não sabe orar, fala com Deus que você não sabe orar. Tá? Conversa com Ele, tenha aí um diálogo com Ele. O Senhor está aqui nesta noite. O poder dEle está sendo revelado, manifestado. E eu creio, queridos, que há um propósito de Deus para essa celebração desta noite. Então, enquanto você está orando ao Senhor, com a sua cabeça curvada, sabe, queridos, nós vamos ter aqui alguns momentos de oração. Nós vamos ter aqui um momento de intercessão, de clamor. Sabe, eu quero convidar a você a se colocar de pé nesta hora. Então, veja bem,